Fala galera, tudo bom com você? Professor aqui Daniel na área. Então já explicamos para você o subtópico número 2, composições geométricas, que nós falamos para vocês de reflexões, falamos para você sobre rotação, quando você tem duas reflexões, ou quando você tem reflexões, translações, então você tem composições geométricas. Então vamos começar a resolver nossa página 27, questão 6 em diante, página 28, questão 10 e 11, após a nossa avenida, galera. Vamos lá então, nessa parte da nossa aula. Toca a avenida que nós vamos resolver essa questão aí em diante. Vamos lá então. Então vamos lá, galera. Vamos lá para a nossa resolução da página 27. Vamos lá então. Começando aqui com a questão número 6, onde ele diz o seguinte, né? Que você deve considerar o plano cartesiano, aí você tem um quadrilátero, ele deu para você A, B, C e D. Posicionamento de cada um deles, você tem aí três subitens, que é o A, B e o C. Vamos lá para começar a nossa resolução. Vamos lá então. Então, galera, tá aqui a figura, tá aí o nosso plano cartesiano. Nós temos aqui a reta, que de acordo com o que ele mostra para você no teu enunciado. Você tem a reta R, você tem o Y, você tem a reta S. Ele está pedindo para a gente, na letra A, ele quer que nós obtenhamos o desenho do quadrilátero correspondente à reflexão A, B, C e D. Então, vamos fazer aqui a nossa reflexão. Vamos lá, então. Então, galera, já fizemos o desenho da reflexão. Você pode observar, só trazer mais para cá, para não ficar muito distante. Então, vamos colocar aqui as nossas coordenadas. Mais ou menos aqui, ó. Fizemos aqui antes da gente começar a nossa resolução, mais ou menos essa distância. Então, tá aí a reflexão, você pode observar. Então, tive duas reflexões dessa figura, que na verdade, se você observar, é nada mais ou menos do que seria uma translação da figura que formou o vértice A, o B, o C e o D, tá? Aqui formou a linha. Aqui formou o nosso... Esse momento. Ok. Aqui formou a linha, aqui formou o nosso B', aqui formou o nosso C', e aí lá no canto formou o nosso D'. Legal, esse desenho ficou bacana. Aí ele pede a nossa letra A quais são os vértices do nosso A'. Eu vou colocar logo aqui direto, porque ele vira o nosso tempo, tá bom? Nossa letra A. Então, letra A, se você observar aí, de acordo no teu gráfico, você tem uma linha, vai ser 2 e 3, tá? Ponto B' que você formou foi o 4 e 1, ok? 4 e 1. O C', você formou aí, foi o 4 e menos 1. E o nosso D', você formou o 2 e 1, tá? Então esses foram os pontos que você formou na nossa letra A. Na nossa letra B, ele fala o seguinte: as duas reflexões correspondem a que transformação? Olha só, se você observar a figura lá de cima, nesses pontos aqui da nossa primeira imagem, então você tem que ficar atento no plano cartesiano, que você tem os seguintes pontos. Você tem o A, que formou a linha, você tem os pontos lá no plano cartesiano, foi menos 4 e 3, que formou a linha. O B, que formou o nosso B', você tem aqui, deixa eu observar aqui no plano cartesiano, foi menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Se você observar aí com calma, são esses pontos. O C, que formou o nosso C', você tem o 4 e menos 1. O nosso D, que formou o nosso D', é o menos 4 e 1. Tá? Olhando ali no nosso desenho. Então, menos 4 e 1. Beleza? Então, nossa letra A e letra B formou. Vamos fazer a nossa letra C, da questão número 6, tá? Vamos só dar uma limpada aqui e a gente volta logo para a gente resolver ela.
tá? Resolver lá no caso. É só, galera, para nós respondermos a letra C, para a gente entender, ele quer saber o seguinte. Vou pegar somente os pontos, o ponto 4, o ponto A, tá? Você vai ver que vai seguir o mesmo princípio do restante. Então, as coordenadas que você tem no ponto A vai ser o -4, projetar aqui, tá? Que foi o -4. E aqui a sua projeção no A', foi quanto, professor? Foi 2. Mais ou menos aqui, ó. Descendo aqui no 2. Se você observar, essa translação daqui para cá, você sabe que é 0, tá? Eixo das origens, 0. Se você observar desse ponto para cá, olha só, desse ponto para cá, o ponto que você formou, se você observar, você tem 6 unidades. Para onde, professor? Para a direita. 6 unidades para a direita nesse caso. Então, como ficaria, professor? Como ficaria a explanação dessa situação? Qual seria a resposta? Então, se você quer observar o ponto A até o ponto B, qual seria, professor? Seria o ponto A partir daquele ponto, se você observar, que vai ser 6 unidades para a direita até chegar no ponto B que ele quer. Então, essa seria a orientação matemática de coordenada que você tem da questão número 6, da nossa letra C. Ok? Então, galera, questão 27, perdão, página 27, questão 6 feita, vamos para a questão número 7. Então, galera, vamos lá, questão 27, perdão, página 27, questão 7. Ele pede para você algumas informações necessárias. Ele fala para você fazer uma construção de um triângulo, perdão, ele pede para você fazer uma construção a partir das informações da A, B e C. Pede para você usar transferidor e régua, e pede para você fazer a medição. É bom que ele já deu para a gente essa medição das linhas U e V, que mede 45 graus. Aí ele fala o seguinte, primeiro, ele pede para você aqui, para você fazer a reflexão. Você fazendo a reflexão, aí novamente ele pede para você fazer uma... Então aí você vai ver que vai ter uma reflexão dele entre as linhas U e V. Ele mostra para você, né? Vai ficar aqui um triângulo, ele pede para você fazer uma reflexão. Depois ele pede na linha resultante aqui para baixo, que ele pede para você fazer uma outra reflexão. Então, se você observar a figura, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, vamos ver como é que vai ficar mais ou menos a construção da figura. Ficou mais ou menos assim, ó. Então, tá aí, de acordo com o que ele falou para você, né? A reflexão entre as linhas U e V, tá? U e V, então tá aqui a reflexão. Tranquilo? Então tá aí, galera, fica mais ou menos assim a figura, só demos ajeitada, porque você tem a primeira reflexão, mostrei para você, né, a primeira reflexão, aí depois entra a linha U e V, depois ele quer a outra reflexão resultante entre a linha V, então tá aqui a reflexão, a segunda reflexão no caso. A pergunta é, letra C, ele pede para você pegar um transferidor, e se você pegar do ponto, desse ponto aqui, a partir do ponto de 45, que está a linha V, U, até a esse ponto aqui, onde você tem a projeção, você vai ter, só ajeitar aqui e colocar para cá. Isso, essa ideia mais ou menos do contexto. Então, você vai ter, de acordo com o seu marcador, seu transferidor, você vai ter aí um ângulo de 90 graus formando essa reflexão. Então, você vai ter um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, questão 7 feita. Vamos para a próxima, galera. Vamos lá, então. Galera, questão número 8, novamente, ele pede para você usar um transferidor. Só que agora ele pede para você pegar essa figura, nesse caso um triângulo, ele quer que você gire esse triângulo no sentido horário. Então, se você pegar esse triângulo e girar no sentido horário, você vai ter mais ou menos esse formato. Beleza? Aí, se você pegar o transferidor e a régua, você vai ter o formato de 58 graus. Então, eu peguei esse pedaço, girei e girando gerou esse 58 graus. Beleza? Aí, novamente, ele pede para você fazer, isso aqui é uma rotação, ele pede para você fazer uma reflexão dessa figura.
que dessa figura você vai formar a figura seguinte, tá certo? Então tá aqui a nossa figura na nossa questão número 8. Beleza, ficou essa formação da nossa figura. Beleza, né? Questão 8, questão legal. Novamente, construções de desenho geométrico para você ver, por isso que a gente está mostrando para você de acordo com como mostra aí para você no seu livro, tá bom? Então, vamos para a questão 9, beleza? Vamos lá então. Então, galera, vamos lá, questão número 9. Questão número 9, que ela é um pouquinho mais, requer mais atenção nesse exato momento agora. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, observe a construção da translação de um triângulo. Então, se você pode observar, você teve essa translação desse triângulo, ou seja, repara que eu não mudei seu posicionamento, você pode observar aqui, né? Então, eu coloquei ele para cá, para baixo, no plano cartesiano. Então, isso é uma translação. Continuando. Utilizando régua, esquadro ou mesmo um compasso, faço o que se pede em cada item. Então, eu tenho A, B e C para responder. Item A. Siga os passos indicados no final do exemplo da página 25, nós gravamos esse vídeo para você, né? Vou deixar na descrição para vocês. Continuando. Obtenha o primeiro ponto médio M do segmento A. Então, o segmento A é isso aqui que ele mostrou para você, ó. Então, esse aqui é o segmento A e o segmento A' foi o que ele pediu para você, né? Então, segmento A' então você tem esse segmento. Ele quer saber esse ponto médio. Aí depois ele pede, em seguida traça a mediatriz R do segmento AM e a mediatriz do segmento MA. Então, se você observar, é mais ou menos isso aqui que ele está pedindo para você, ó. Atenção. Tá aqui, ó. Esse seria o segmento. Isso aqui é o ponto aqui, você vai ver, seria o nosso ponto M, que seria o nosso ponto médio. Depois, se você observar, nós temos uma mediatriz. Nessa mediatriz você vai ver que vai formar um triângulo. Então, mostre para você essa mediatriz que ele for para você dos pontos. E ele pede para a gente qual seria as coordenadas de um ponto M. Então, no ponto M, você tem, primeiramente, no ponto M, respondendo, você tem aqui, você segue aí, né? Aqui não dá para colocar só apenas essas coordenadas para você entender. Você tem segmento na letra A respondendo, você tem as coordenadas 1,5 e meio, tá? Essa é a nossa letra A. Nossa letra B é o seguinte, ó, obtenha as coordenadas A1, B1 e C1, tá aqui, ó. Já colocamos aqui para você o A1, B1 e C1. Ok? Então, o A1, que é nada mais nada menos seria o ponto médio, né? Então, o A1, que é nada mais nada menos que o ponto médio, vai ser quem, professor? Vai ser 1,5 e meio. O B1, essa mediatriz que ele foi para você, né? Já a partir do ponto médio, você tem os pontos 1,5 e menos 1. E o C1, quem é, professor? O C1 vai ser o 0 e menos 1. Então tá aí o desenho aí para você. Mostro para você esse desenho bacana. Tranquilo. Não vou fazer a letra C, tá bom? Porque o entendimento da questão é só para a gente entender legal essa questão do ponto médio, a questão da mediatriz, tá certo? E a construção da figura e as coordenadas que aparecem na figura, tá bom? Então vamos lá para a questão número 10, galera. Vamos lá então. Então, galera, vamos lá. Questão número 10. Estamos chegando aí ao final desse subtópico número 2 do capítulo 7. Vamos lá então. Na questão número 10, ele pede novamente para a gente fazer construções. Então, a parte da construção, fique atento na dica que a gente vai dar, dando orientação. Ele fala o seguinte, ó. Utilizando régua e compasso, desenha a bissetriz do ângulo PB'. Então, não vou colocar aqui as coordenadas, só para você ver como ficaria a bissetriz do ângulo que ele correspondeu para você as medidas, ó. Então seria essa bissetriz do nosso amiguinho, ó. Então tá aí a bissetriz que separa esses dois ângulos em dois ângulos iguais. Da mesma forma, ele fala o seguinte na B, de modo semelhante ao que foi feito ao item anterior, construa a bissetriz BPQ. Então, se você observar, tá aqui a bissetriz da medida BPQ, tá aqui, ó. Então, essa é a medida. Da mesma forma, na nossa letra B, ele continua, que também ele quer do Q, P e B. Seria aqui, ó.
Então tá aí de vermelho a bissetriz de cada ângulo desse representado cortando a figura em duas partes, perdão. Cada ângulo no seu correspondência é sua bissetriz, tá bom? Então letra B, letra C, ele fala o seguinte, efetua a reflexão do triângulo. Então, se você observar, olha o que acontece. Vamos lá, já fiz aqui o desenho, fica mais ou menos aqui a reflexão. E essa reflexão seria do nosso A' e B'. Então, se você observar, duas reflexões que formou na nossa letra C, na verdade, é uma rotação da figura. Se você observar, olha lá. Você tem o triângulo A, perdão, vamos colocar, já colocou como animal para você, né? Coloquei de forma diferente. Vou colocar aqui o A, o B e o C. Então, gerou essa rotação, né? Que você acabou girando essa figura, que é o B', o A', e aqui embaixo, tá cortando ali, seria o nosso C', tá? Então, ou seja, duas reflexões gerou a rotação da figura, seria a explanação e explicação da nossa questão número 10. Questão legal, questão bacana de desenho geométrico, tá bom? Vamos para a última questão do nosso contexto. Vamos lá, então. Bem, galera, eu vou fazer somente... vamos fazer a questão número 11, página 28. Vamos fazer somente a e B, tá bom? Vamos lá, então. Ele fala o seguinte, novamente, vamos seguir algumas instruções básicas. Considera o quadrilátero, tá aí o quadrilátero A, B, C e D, tá? Onde você tem... ele fala, obtenha o quadrilátero A', B', C', D'. Então, se você colocar... A partir da orientação que ele pede para você, o vetor de translação cuja origem é 0, 0 e 1 e 3. Então tá aqui o nosso amiguinho, ó. Já coloquei aqui no plano cartesiano, onde na letra B ele pede o seguinte. Eu obtenho quadrilátero A', A2, B2, C2, D2, ou seja, um terceiro quadrilátero a partir do primeiro quadrilátero, que a origem tem que ser no 0, 0 e na extremidade 4 e menos 2. Então, galera, olha só como fica a nossa figura, olha só. Então, fica mais ou menos, seria o nosso B', perdão, seria o A2, B2, C2 e o D2. Então, se você observar, aconteceu o que, professor? Aconteceu duas translações, né? Duas translações a partir da primeira, que foi a que ele colocou para você já no plano cartesiano, ó, quadrilátero, que formou outras duas reflexões a partir do quadrilátero, tá bom? Então, galera, eu acho que é isso só que a gente tem que comentar com você desse capítulo, capítulo 7, subtópico 2, de composições geométricas, tá bom? Então é isso. Então aguarde aí que nós estaremos terminando esse capítulo logo mais para que você possa aí completar o seu livro no capítulo número 7 do nosso livro do 8º ano. Então, galera, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima, que nós estaremos finalizando lá, falando sobre, deixa eu ver qual é o próximo tópico nosso, que nós estaremos estudando, simetria. A simetria vai ser de rotação, translação e reflexão, enfim, tá bom? Então a gente finaliza na página, dessa parte aí, vamos falar da página 33 e 34, finalizando o nosso capítulo número 7. Valeu, galera, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.